não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nós sabemos que nem todas as coisas mudam e se transformam com a mesma velocidade. Isso, por exemplo, o clima diário muda com uma certa velocidade. A posição das coisas muda, mas há coisa que permanece durante longo tempo. As pedras permanecem imóveis, as montanhas continuam nos seus lugares, né? E além disso existe a regularidade de certos ciclos. Talvez não exista alguma coisa que seja mais móvel e inconstante do que a própria mente humana. Dificilmente nós conseguimos fixar a atenção numa coisa durante muito tempo, nós estamos o tempo todo mudando. Então, esse espetáculo das mutações e da impermanência despertou desde muito cedo na humanidade o desejo de reduzir tudo isso a um esquema explicativo. E daí surge a ideia, vamos dizer, da luta dos contrários. Por exemplo, você vê isso na tradição chinesa, com o I Ching, o negócio do Yin e Yang, mas sempre acima dos contrários existe uma outra instância que é imutável, eterna e de certo modo inatingível, que seria o Tao. Assim como em Heráclito você tem também a luta dos contrários, mas acima dele você tem o Logos imutável, de marca a famosa diferença entre Heráclito e Parmênides não é tanto quanto se diz, no fundo eles estão dizendo a mesma coisa. Então, ou seja, existe o mundo da experiência que é, vamos dizer, composto de mudança e impermanência, mas por baixo ou por cima dele deve haver algo de constante. Então, esta ideia dos contrários, ela tem o seguinte problema. Em primeiro lugar, o que nós observamos não é a luta de contrários, o que você observa é uma vasta multidão de coisas diferentes. E essas coisas diferentes não estão em luta. Por exemplo, eu não acredito que as árvores estejam em luta contra os passarinhos, tá certo? Ou os ovos contra as nuvens, isso aí não existe. O que você tem, vamos dizer, a própria ideia da luta do contrário já é uma imensa simplificação abstrativa, certo? Que ela não é uma coisa que apareça, né, diante de nós como uma evidência. Por exemplo, quando uma espécie animal caça a outra, tá certo? Claro, você tem um conflito dos contrários, o caçador e o caçado, mas no grupo de caçadores não está havendo conflito algum. Você vê um bando de lobos perseguindo uma ovelha, eles estão contra a ovelha, mas não estão contra si mesmos. Então, isso quer dizer que a luta dos contrários jamais foi observada em parte alguma. Ela não é um dado da natureza, ela não é um dado da experiência. Ela é um esquema que alguns filósofos imaginaram para tentar reduzir, vamos dizer, a um formato simples, né, a imensa variedade das experiências a que tinham acesso. Tá certo? Mas é uma ideia muito antiga que retorna. Um dos motivos pelos quais ela retorna é uma constante da mente humana. A mente humana ela não tem nenhuma capacidade de contemplar a verdade diretamente. Ela só concebe a verdade através de contrastes. Assim como para desenhar você precisa de uma superfície de contraste. Você coloca uma linha que não existe para demarcar. Você quer desenhar um cachorro, então você faz o perfil do cachorro. Essa linha, a qual não existe na realidade, demarca o fim do cachorro, o começo de tudo mais. A nossa mente funciona do mesmo modo. A nossa capacidade de concentração é mínima, é ridícula se você pensar bem.
Né? O bom e velho Gurdjieff, que era um gozador, mas que de vez em quando dizia umas coisas certas, ele dizia que todos os problemas da humanidade estariam resolvidos se nós conseguíssemos prestar atenção num dedo durante 5 minutos. Mas experimente, você vai ver que logo a sua mente vai parar em outra coisa. Uma vez perguntaram ao Hugo de São Vítor por que o ser humano não conseguia se concentrar em Deus. Mas na verdade não consegue se concentrar nem numa azeitona, quanto mais em Deus. Então o Hugo de São Vítor fez um desenho, que é uma obra de arte, mas que era um esquema cosmográfico, né? E deu um dos seus cursos mais complexos de todos os tempos. Né? Então, não é que os caras não conseguiam se concentrar em Deus, acho que eles não conseguiam se concentrar no curso do Hugo de São Vítor. Então, esta impermanência da mente humana é outro dado de experiência. Tá certo? E, em função disso, é que aparece a ideia da dialética. Ela aparece, ela já está em germe, de certo modo, na ideia da luta dos contrários. Tá certo? Mas, como um método de investigação, de pensamento e de educação, ela aparece sobretudo com Sócrates, né? nos diálogos socráticos. Então, você vê o contraste de várias ideias, a confrontação de ideias é vista como uma espécie de uma escalada, que através dos contrários você vai chegando a alguma coisa que está mais elevada e que está para além dos contrários e que na verdade é indizível e que o Sócrates acaba sempre expressando com uma figura, um mito, uma história, né? A própria a alegoria da caverna, o mito de Er que morre e volta à vida. São histórias com as quais Sócrates ilustrava esse vislumbre de algo que está para além do mundo da mutabilidade. Então isso quer dizer que Platão entendia a dialética como uma espécie de ascese, um exercício ascético da mente que vai aos poucos superando o mundo da mutabilidade e da luta dos contrários até chegar a uma coisa mais elevada e mais constante. Tá certo? Então isso aí já está plenamente desenvolvido, essa técnica já está plenamente desenvolvida nos diálogos platônicos, os quais tomam a forma do diálogo precisamente porque o fio condutor é a dialética, isso é a confrontação entre ideias ou visões diferentes, tá certo? Para chegar a alguma coisa mais profunda. Mas quem de fato codificou a dialética foi Aristóteles, evidentemente, no livro Os Tópicos e também nos livros de lógica analítica, que é as analíticas. Né? Então, Aristóteles entendeu uma coisa muito importante, quer dizer que toda investigação filosófica, ela sempre parte de alguma discussão já existente. Quer dizer, você não investigaria nada se houvesse, vamos dizer, uma crença pública uniforme a respeito de alguma coisa. Por exemplo, todo mundo acredita que 2 mais 2 é 4, por isso mesmo ninguém vai investigar se não são 5 ou 6. Mas, com relação à multidão de questões, existe uma multiplicidade de opiniões ou visões diferentes. E qualquer questão que nós chegamos a perceber sempre tem uma história. Quer dizer, alguém já disse alguma coisa. Tá certo? Então, ele acreditava que o começo da investigação é saber o que as outras pessoas já disseram a respeito. E daí você tem, então, uma multiplicidade de opiniões divergentes e conflitantes. Tá certo? E este é o ponto de partida. O que fazer com esta multiplicidade? Aristóteles diz, bom, a primeira coisa é fazer aquilo que é próprio do sábio, que é colocar em ordem. Ou seja, você tem aparentemente uma mixórdia de opiniões, mas essa mixórdia talvez não seja tão confusa quanto parece no primeiro momento. Se você conseguir articular essas diferentes opiniões umas com as outras, classificando-as de acordo com o quê? De acordo com a própria estrutura do ser. Ou seja, nem todas as opiniões estão falando sobre o ser de um mesmo ponto de vista, sob um mesmo aspecto e assim por diante. Então, classificar do que precisamente estas proposições diferentes estão falando. Essas opiniões são a respeito de quê? Se você tem certeza que são opiniões divergentes sobre um mesmo objeto, ou talvez sejam aspectos diferentes do mesmo objeto. Então, a primeira coisa é limpar os equívocos de linguagem. Então, é por isso que
o estudo da lógica de Aristóteles começa com os livros sobre a linguagem, como da interpretação. Não é isso? E ali você vai ver que a primeira coisa era afastar os equívocos puramente verbais. Então Aristóteles classificava as palavras em 3 tipos: homônimas, parônimas, homônimas, sinônimas e parônimas. O homônimo é quando 2 coisas diferentes têm o mesmo nome. Por exemplo, um gato, animal, e uma instalação ilegal da corrente elétrica. Ambos são gatos. Não é isso? Uma outra coisa é quando são... esse é o caso em que são homônimos. Às vezes são sinônimos. Quer dizer, uma mesma coisa tem vários nomes. Tá certo? Então precisa averiguar, afastar os equívocos que podem surgir dos homônimos e dos sinônimos. Parônimo é quando uma palavra é derivada de outra, como por exemplo livro e livraria. E em terceiro lugar, em quarto lugar, seria preciso ver o seguinte, uma coisa que ele chamava transitividade das proposições. Ele diz: o que você diz a respeito de um objeto, tendo em vista o gênero dele, se aplica a outros do mesmo gênero. Não é isso? Mas, além do gênero, existem espécies diferentes. Então, por exemplo, se existe uma divergência de opinião, essa divergência é sobre o gênero ou sobre a espécie. Ou seja, as pessoas estão dizendo que esse objeto pertence a gêneros diferentes, ou que, pertencendo ao mesmo gênero, tá certo? Pertence a espécies diferentes dentro do mesmo gênero. E assim por diante. Então, essas seriam as providências preliminares de qualquer discussão. Então, com isso, você já começava a classificar as diferentes opiniões e que já começavam a parecer não tão diferentes assim. Em segundo lugar, você tinha que ver o que eles estavam predicando exatamente. Quer dizer, afastar das diferenças puramente verbais, né? Eles estão falando do quê? Então aí aparece o que Aristóteles chama os predicáveis, quer dizer, 4 coisas que você pode dizer a respeito do que quer que seja. E essas coisas são, primeiro, a definição. Você pode estar dando uma definição de um objeto. A definição consiste em articular o gênero que ele pertence com a diferença que existe entre esta espécie e outras espécies dentro do mesmo gênero. Por exemplo, o animal racional. O gênero animal e espécie é racional. Não é isso? Então, a diferença racional separa o homem dos outros animais. A segunda coisa que você pode estar predicar é apenas o gênero, sem a diferença. Se você disser que o homem é um animal, está certo. Se você disser que o homem é um animal racional, também está certo, mas não é a mesma coisa. Em terceiro lugar, você pode estar falando de uma propriedade. Propriedade é um traço do objeto que não faz parte da sua definição, mas deriva dela como consequência. Por exemplo, da definição de homem, não faz parte a ideia de que o homem pode praticar arquitetura, por exemplo. Mas essa é uma decorrência. Ele sendo um homem ser racional, ele pode fazer isso, mas ele termina na arquitetura. Tá certo? Então isso é uma propriedade do ser humano. E por fim, você pode estar predicando um acidente, quer dizer, algo que pode acontecer àquele objeto ou não acontecer. Se você diz, por exemplo, que uma pessoa ficou doente, bem, ficar doente é uma propriedade do ser humano, mas estar doente nesse momento não é. Então é um acidente. E assim por diante. Então, se você pegar as várias proposições que vieram parar na sua mão, você vai ver que, afastando as diferenças verbais, tá certo? Podem ainda sobrar estas 4 diferenças. O indivíduo está falando de um gênero, de uma definição, de uma propriedade ou de um acidente. Quando você faz isso, essas várias proposições já começam a se encaixar umas das outras. Tá certo? E em terceiro lugar, você precisaria ver especificamente o que a opinião referida aborda no seu objeto. E daí surgem as categorias. Categorias são 10 tipos de coisas que você pode dizer a respeito do que quer que seja. Tá certo? Então, cada uma delas pode ser objeto de uma definição, de uma predicação de gênero, de uma propriedade ou de um acidente. Então você vê que o negócio vai complicando, né? Quer dizer, o esquema vai complicando. Para quê? Para simplificar a discussão. E o esquema classificatório ele se amplifica e aumenta para poder
fazer mais facilmente operar as classificações. Então Aristóteles reconhecia 10 substâncias, né? A substância, a quantidade, a qualidade, a relação, lugar, tempo, posição ou atitude, hábito, condição ou estado, ação e paixão. Tá certo? Às vezes ele reduz em uma lista de 8, mas em geral a tradição consagrou essas 10. Então, o que é uma substância? Diz Aristóteles, assim, ele não dá uma definição de substância, mas ele dá um critério de reconhecimento. O critério de reconhecimento é: substância é aquilo que não é nem predicado de outro, nem parte de outro. Não é isso? Então, se você pega um gato, bom, um gato não é uma qualidade de outro gato, ele é alguma coisa nele mesmo, tá certo? E, então, ele não faz parte de uma outra coisa. Ele faz parte da espécie, mas não de uma outra coisa, presta atenção. Ele não diz que uma substância é uma coisa totalmente isolada que não faz parte de nada. Ele não faz parte de outra substância. Embora possa fazer parte da sua espécie e gênero. Então, esse é um critério de reconhecimento. Não interessa agora discutir mais profundamente a substância, mas interessa você saber o seguinte: se o que quer que alguém diga sobre alguma coisa pode estar indicando uma substância, indicando uma qualidade dessa substância, indicando uma quantidade dessa substância. Por exemplo, se você pegasse todas as proposições da física quântica, todas são proposições quantitativas, são proporções. Não está dizendo o que as coisas são. Né? Os físicos quânticos, desde o tempo do Max Planck, estão estudando partículas subatômicas. Se você perguntar para ele o que é partícula subatômica, ele diz: eu não sei o que é, eu só sei quanto tem. Então, a física quântica inteira é composta de proposições quantitativas. Proposições quantitativas que são verificadas experimentalmente milhões de vezes. Tá certo? Então, elas são verdadeiras, mas você não sabe a que substância ela se refere. Tá certo? Não se sabe nem se isto pode ser chamado de matéria ou não. O Wolfgang Schmidt diz que as partículas subatômicas não são propriamente matéria, tá certo? Mas são aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de matéria secunda, segundo tipo de matéria, que se caracteriza por ter somente quantidade. Ou seja, não é uma coisa verdadeiramente. É um estado, uma transformação, um fenômeno qualquer, tá certo? Mas não uma coisa. Você pode estar falando de uma relação entre uma coisa e outra. Você pode estar fazendo uma proposição temporal de que algo aconteceu em tal data. Tá certo? Você pode estar assinalando um lugar que não precisa ser, vamos dizer, o lugar no sentido geográfico. Pode ser, por exemplo, um lugar dentro de uma tábua classificatória. Você pega a tabela periódica dos elementos, onde está, sei lá, o tungstênio aí. Tá certo? É um lugar, de certo modo. Pode ser, vamos dizer, uma posição ou atitude, quer dizer, o que está, em que situação o objeto está agora, e assim por diante. Na hora que você pega todas as proposições aparentemente conflitantes e reclassifica, diz, esse está falando disso, aquele está falando daquilo outro, ele está falando do outro, você automaticamente transforma a mixórdia de opiniões num sistema de proposições ordenado. Então, de certo modo, você já tem, só com as proposições recebidas, o arcabouço de uma teoria. Tá certo? E daí você pode começar a investigar. Somente aí você pode começar a fazer o que nós chamaríamos de uma investigação experimental. Aí você pode conferir as proposições com os fatos, com a realidade. Antes disso, não. Tá certo? Então, se você fizer antes disso, você se arrisca a tratar uma proposição relativa à quantidade, como por exemplo da física quântica, como se fosse uma proposição substancial. Aqui não é, tá certo? Então, primeiro tem que fazer toda essa classificação, quer dizer, botar em ordem a discussão. Então, isso foi uma das descobertas mais maravilhosas de toda a história da filosofia. Que Aristóteles parte daquilo que já era uma prática em Sócrates e Platão. Mas ele transforma essa prática numa ciência, tá certo? Então, você vê que então, em Aristóteles a dialética era uma ciência
das proposições conflitantes. Tá certo? Ao longo do tempo, se volta de algum modo à concepção antiga, vamos dizer pré-platônica ou pré-aristotélica, da luta dos contrários. Ou seja, não se trata de proposições conflitantes ou antagônicas, mas de forças objetivas que em si mesmas são antagônicas, de algum modo. Então, por exemplo, com Hegel, aparece claramente a ideia de que todo ser universal é composto de conflito. Era exatamente a mesma ideia que aparecia em Heráclito. Tá certo? Bom, em Heráclito você tinha o Logos que estava acima disso, que abrangia tudo isso e organizava de algum modo. No Hegel, o que está acima dos conflitos e articula o conjunto? O próprio Hegel, evidentemente. Porque é só nele que aparece a fórmula total do desenvolvimento, tá certo? Desde as primeiras origens até aquele momento. Então, a razão do indivíduo chamado Hegel, ela passa a ser o Logos, de algum modo. Não é isso? Isso aí, nós podemos dizer que foi uma catástrofe na história da filosofia. Porque Hegel afirma o seguinte, que a autoconsciência humana, como tudo o mais, surge da luta dos contrários. Ou seja, a sua autoconsciência, ela emerge pelo seu conflito com aquilo que não é você. Não é isso? Então, bom, até hoje eu me pergunto, se a sua autoconsciência, ela não existe como tal, mas ela só passa a existir através do conflito, eu me pergunto como é que uma coisa que não existe pode passar a existir simplesmente porque alguma coisa a nega. Basta você fazer essa pergunta e você vê que tem algo errado, profundamente errado no Hegel. E o erro está no seguinte, ele quer explicar a origem da autoconsciência, e não só da autoconsciência dele, ou da minha, ou da sua, mas a autoconsciência do próprio Deus, que segundo ele se desenvolve no tempo através da dialética, partindo não de um exame da autoconsciência real e concreta, tal como existe nele mesmo, ou em mim, ou em você, mas partindo de um conceito de autoconsciência. Um conceito abstrato de autoconsciência. Então, ele cai na mesma esparrela do Descartes, que ele chama de eu, algo que não é o eu concreto, real, histórico, mas que é um conceito de eu. Eu expliquei nas aulas que eu dei sobre Descartes, que ele começa as suas meditações metafísicas como se fosse uma autobiografia interior, contando uma experiência que ele viveu. Tá certo? Mas que ali pelo capítulo 3 ele já esqueceu isso e começa a falar de um eu abstrato, universal, um eu qualquer, tá certo? Que seria todos os eus. Tá certo? Então, o que era uma autobiografia, o que era um exame da experiência, se torna uma dedução lógica, a partir de um conceito abstrato. E Hegel faz exatamente a mesma coisa. Você pode procurar em toda a obra de Hegel, você não vai encontrar uma única autoanálise da formação da autoconsciência de Georg Friedrich Hegel. É tudo um eu abstrato, é o eu. É isso? Então, se nós perguntamos, mas que raio de coisa é esta que se opõe ao eu? Evidentemente, tudo o que não é eu. Mas digo, mas tudo o que não é eu se opõe a mim? Se fosse assim, eu não teria a menor chance. Não é isso? Mas, na experiência real da vida, você vê que daquilo que não é eu, ou seja, que não é você, algumas coisas se opõem a você e outras são um suporte para você. E outras ainda são as duas coisas ao mesmo tempo.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.